Bem, eu vou falar um pouco sobre minha pesquisa, que foi minha dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal do Espírito Santo em 2017. A orientadora foi a professora doutora Geilma Lima Vieira, e de título Desempenho de concretos com a incorporação de resíduos do processo de polimento e lapidação do vidro como substitutos parciais ao cimento. Bem, resumidamente, a minha pesquisa trata da busca por reaproveitar um resíduo que ele é proveniente do processo de lapidação e polimento de vidros planos. A empresa beneficiadora de resíduos, ela adotou um sistema de tratamento da água, que ela é a água necessária para o processo de polimento e lapidação dos vidros, né? Esse processo de polimento e lapidação envolve uma elevação da temperatura, né, do material. Então é necessária a utilização de água. E essa água acabava sendo perdida, né, no processo. Então foi feito esse sistema para reaproveitar a água. Então, porém, esse resultado final, né, da água com o material vidro acaba originando uma lama. Essa lama não tinha uso após o final do processo. Então, essa pesquisa objetivou buscar uma utilidade para esse resíduo. E a ideia foi a incorporação em concreto, substituindo a utilização do cimento. A gente reduz a utilização de cimento, reduzindo os impactos associados a este, né? As emissões de dióxido de carbono responsáveis pela sua fabricação e a utilização de recursos naturais e outros. E ao mesmo tempo fornece utilidade ao resíduo. Essa pesquisa dentro da UFES, né, de utilização desse resíduo, iniciou-se inclusive em 2011 com a aluna Aline Pignaton. Porém, nesta pesquisa, à época, apenas foram realizados ensaios em suas propriedades mecânicas do concreto, né? E não avançou-se em outros ensaios de durabilidade, enfim, como foi realizado na minha pesquisa. A minha pesquisa ainda, ao contrário da primeira, ela buscou um beneficiamento posterior. Por quê? A pesquisa, né, de 2011, ela apresentou resultados de resistência à compressão a 28 dias inferiores ao concreto de referência. Então, buscou-se, o que pensou-se na minha pesquisa? Buscar um beneficiamento posterior, algumas estratégias para melhorar o desempenho desse concreto. Se houvesse uma queda do desempenho, não seria interessante a utilização deste material, no meu ponto de vista. Então foi feito um estudo de dosagem do material para que as suas propriedades mecânicas de durabilidade fossem satisfatórias. Isso foi o diferencial da pesquisa. Somado a isso, foi utilizado o Metacaolin, que é um material consagrado no setor visando ganhos de durabilidade e resistência em estrutura de concreto, para comparar. E os resultados também foram positivos. Foram utilizados também a utilização conjunta de Metacaolin com resíduo de vidro, visando verificar o efeito também dessa utilização combinada. Bem, a pesquisa ganhou alguns prêmios. Ganhou o Prêmio Ecologia 2017, que é um prêmio realizado pelo governo do Estado do Espírito Santo, que ganhou o primeiro lugar. Ganhou também, recebeu o prêmio de segundo lugar no Prêmio Nacional CEBIC de Inovação e Sustentabilidade 2018. Há também disponível um vídeo da pesquisa que está. Eu tenho um canal no YouTube, vocês podem acessar também, tem lá alguns vídeos da pesquisa, esse vídeo da própria Câmara Brasileira de Inovação da Construção Civil, enfim. Obteve também uma publicação numa revista A2 internacional, Journal of Composite Materials. E eu fui chamado também para uma entrevista
numa TV local do Espírito Santo para falar sobre a pesquisa. Ao término eu vou mostrar o vídeo, né, da apresentação. Foi uma cerimônia que ocorreu em Brasília, no Clube Naval, com a presença do presidente da República, entre outras autoridades. Essa apresentação vai ter uma introdução, mostrando também os objetivos da pesquisa, método de ensaio, programa experimental, o resíduo, resultados e conclusões. Resumidamente, a pesquisa buscou uma redução de recursos naturais, né, e a redução de energia, conforme eu mencionei, além da questão da redução da utilização de cimento, redução de transportes associado ao cimento, uso de máquinas, enfim, conjunto de dados. Então, o que é necessário para a gente rever esses impactos ambientais? Mudar as tecnologias de produção e a substituição do uso de recursos naturais por outros materiais. Com uma das ideias é a utilização em concretos. A gente sabe que a produção de cimento, né, para a execução de estruturas de concreto, envolve extração de matérias-primas e emissões de dióxido de carbono. Para se ter uma ideia, a emissão de dióxido de carbono que é associada a atividades antropogênicas, são em torno de 5 a 8% no mundo. Então está aí para a gente vislumbrar a contribuição da emissão de CO2 referente ao material cimento, né? Então a nossa contribuição nesses estudos envolvendo esse assunto. Então tem a questão de geração de resíduos, né? Questão nacional, que é a construção não racionalizada, que envolve mais retrabalhos, desperdício de material, enfim, e a própria reformas, adequações, a vida útil do material, que acaba utilizando também mais recursos naturais e emissões de dióxido de carbono. Uma das ideias, né, é a utilização de materiais suplementares, dentre eles a possibilidade de utilização de resíduos de vidro. Para se ter uma ideia, no gráfico total de utilização de participação dos materiais total de resíduos sólidos no Brasil, esse dado de 2012, o vidro desponta aqui como 2,4%. A gente tem no mundo também como 4,6%. Para se ter uma ideia, né, apesar de no todo não ter um percentual significativo em relação aos outros materiais, reforçando, o vidro é classificado como indeterminado como o tempo de degradação dos materiais no meio ambiente. A produção total do vidro em 2007 foi cerca de 89 milhões. Estimativa das Nações Unidas, em 2004 havia 200 milhões de toneladas de vidro, de resíduos sólidos no mundo, sendo que 14 milhões de toneladas de resíduo de vidro. Às vezes a gente se pega naqueles percentuais e não se dá conta do que aquilo representa, né? Então é importante fazer essa análise. E alguns dados aqui que eu mostro para vocês, o que 1 quilo de vidro consumido equivale em relação à matéria-prima, né? E esses números aqui ficam mais identificáveis se fizer uma comparação, como eu fiz aqui uma análise, que essa produção de vidro, né, em 2007 equivale a mais de 5.000 piscinas olímpicas, 813 maracanãs com uma altura de nível d'água até 2 metros, 32 prédios de 20 andares, para se ter uma ideia, em relação à utilização de areia de rio e pedreiras. Os primeiros casos aqui em relação à água, né, e o segundo com relação aos prédios, areia de leito de rios e pedreiras. Enfim, uma questão também interessante, que pouco se menciona, mas também é importante considerar, é a qualidade do ar. Se a gente vê as projeções, né, a gente tem uma população hoje de 7 bilhões de pessoas e um prognóstico de crescimento de 53%, chegando em 2100, 11 bilhões de pessoas. Então, se a gente seguir a mesma curva de concentração de CO2 atual, é uma curva complicada, é uma curva que
a gente seguindo aqui a produção de cimento, como ela continua a crescer, imagine só, né? Uma projeção que a gente tem aqui em 2200, como a Terra se tornando inabitável. É esse o futuro que a gente imagina, que a gente gostaria, né, para nossas gerações? Então é bom se avaliar também, é uma questão a se pensar. Uma ideia interessante da utilização de outros materiais em concretos é a sua incorporação, né, como substituição ao cimento. Esses materiais podem ser cimentantes, pozzolânicos ou de preenchimento. Cimentantes, eles reagem assim como o cimento, né? Pozzolânicos, eles vão reagir, porém, em idades tardias com hidróxido de cálcio, que é um dos subprodutos do cimento, ou de preenchimento simplesmente, né, por meio do seu efeito físico, ou de microfilha, que é simplesmente um empacotamento da matriz cimentícia. Efeito químico seria já a atividade pozzolânica, que é a capacidade de reagir com hidróxido de cálcio no processo de atuação do cimento, e ele formaria os novos compostos, por exemplo, silicato e aluminato de cálcio hidratados. Algo interessante de se mencionar que dentre os processos de degradação das estruturas, muitos autores classificam como a corrosão por cloretos como a mais agressiva. A gente visualiza aqui a armadura numa estrutura de concreto armado, o cobrimento e o ingresso de cloretos. Ele pode ingressar, né, nesse cobrimento e acessando a armadura, chamada aqui a frente de cloretos. Então é uma preocupação. Esse estudo também vai ser analisado o potencial desse resíduo com relação à resistência a cloretos. Bem, objetivo geral: avaliar o desempenho de concretos produzido com resíduo da lapidação do vidro. Alguns objetivos específicos: analisar o comportamento do concreto no estado fresco, analisar o comportamento do concreto estabelecido em relação à resistência à compressão, penetração de íons cloretos, suscetibilidade à expansão por reação alquilicílica, resistividade do concreto, vida útil, comparação do desempenho do resíduo de vidro e metacaolina, enfim. Foram realizados alguns ensaios na Universidade Federal do Espírito Santo, no Centro Tecnológico, no Laboratório de Materiais de Construção, um ensaio regido pela norma espanhola UNI 83987. Utilizamos lá os tubos de PVC para melhor execução do ensaio, conforme realizado pelo professor Marcelo Medeiros em sua tese de doutorado na USP. Então foi realizado aqui o ensaio. Esse ensaio são medições diárias, às vezes 2 vezes por dia, com relação a diferença de potencial. É introduzida uma corrente elétrica de 12 volts, forçando uma diferença de potencial. A amostra se encontra no centro dessa estrutura e é conduzida uma solução salina até outro polo. É medida a condutividade, que é relacionada à concentração salina em um dos polos, diariamente, para verificar a evolução da concentração do avanço de cloretos nas amostras. Esse ensaio também é 1202, que é o ensaio de penetração de cloretos. É um ensaio bastante antigo, desde a década de 70, onde envolve uma diferente potencial, uma amostra central. O conceito é bem parecido. Esses aqui são os resultados para se ter uma ideia, né, de como funciona o primeiro ensaio, regido pela norma espanhola, que há um início, né. Isso aqui são tudo as medições de condutividade e transformada para concentração de cloretos, né, melhor dizendo, aqui nessa curva. Aí, ao longo do tempo, há um avanço, há um momento que é chamado de período estacionário, que é esse crescimento,
e depois a normaliza, que é o período não estacionário. Enfim, então foram realizados vários métodos, inclusive esse ensaio que está se utilizando muito, que é a NTB 8492, 99, ensaios com corrente, utilização de corrente elétrica e aspersão do nitrato de prata também, para verificação da camada de penetração. Esses ensaios acelerados, na realidade, servem basicamente para quê? Se a gente for medir o avanço de cloretos em situações espontâneas, vai levar 5, 10, 20, 30 anos. Então, são realizados esses ensaios utilizando corrente elétrica para forçar o fluxo iônico, visando aí uma medição em um dia, às vezes naquele da norma espanhola em termos de 2 meses. Esse daqui, ou melhor dizendo, esse NTB 8492 e a STM 1202, em um dia você já tem o resultado de uma classificação com relação à resistência à penetração de cloretos. Ensaios também que não utilizam a corrente elétrica, porém há um aumento do agente agressivo, né? Essas amostras são submersas a uma concentração, uma água com uma concentração, uma solução com uma concentração salina bastante alta, e é forçado a entrada de cloretos. Fica lá imerso por um período, depois são coletadas amostras progressivas do concreto. E essas amostras são rebatidas no gráfico e são medidas aí a concentração de cloretos, depois transformada por meio de fórmula no coeficiente de fusão de cloretos. Esse coeficiente de fusão de cloretos é uma medida utilizada para estimativas de vida útil. A gente consegue estimar a vida útil desse concreto por meio desse coeficiente. Foram realizados ensaios também de reação alcalicílica, que a gente pode medir se há ocorrência de reações, se há uma suscetibilidade à ocorrência de reações entre areia, o agregado, né, miúdo, e o material, no caso o resíduo de vidro. Se eles poderiam formar, se os álcools presentes poderiam formar reações expansivas nessas barras. Foram feitas essas análises também. São realizadas medições nas barras. Essas barras são imersas em uma solução de uma solução com uma temperatura de 80 graus, de uma soda de soda cáustica, se não me engano, NaOH, e são feitas medições diárias nessas barras para ver se há uma expansão, né? Uma reação e uma expansão. Ensaios de ultrassom foram realizados também, ensaios de resistividade. Variáveis dependentes realizados, né? Agora já na montagem do programa experimental. A consistência pelo abatimento do tronco de cone para verificar o concreto em seu estado fresco, massa específico também para verificar as propriedades do concreto no estado fresco, resistência à compressão axial, coeficiente de fusão de cloretos, profundidade de penetração de cloretos, carga passante, resistividade, expansão por reação colicílica, velocidade de propagação da onda, e as variáveis independentes, que são a idade, 28, 56 e 91 dias. As reações pozzolânicas normalmente acontecem a partir de 28 dias, mais propriamente os resultados de 56, por isso que é interessante avaliar também. Foram feitas substituições de 10% e 20%, porque na literatura, né, foram identificadas que esses percentuais são os percentuais mais utilizados, que obtiveram aí resultados mais expressivos. Então, também para a medida de comparar com outras pesquisas, foram mantidos esses percentuais. Metakaolin também nesses percentuais para comparar com os resultados, e foram feitos também a utilização conjunta de metakaolin e resíduo de vidro. 5% de metakaolin, 5% de resíduo de vidro, e também 10% de metakaolin, 10% de resíduo de vidro. E foram feitos também a utilização do resíduo de vidro sem moagem, simplesmente retirando lá da estação de tratamento, conforme foi realizado também na pesquisa pela Aline em 2011, e também a moagem, né? Esse estudo de moagem para melhorar as propriedades do concreto, diminuindo as partículas e estrategicamente
a fim de melhorar o desempenho do concreto. Variáveis de controle, a característica dos agregados mantiveram constantes, procedimentos de mistura constante, relação água aglomerante 0,6, porque foi a maior relação de cimento aceita pela norma em situações urbanas. Eles fosse uma relação maior para aumentar a porosidade e avaliar com mais detalhe a ação desses materiais de preenchimento de pozolana nos poros do concreto. Bem, enfim, foi necessário elaborar um programa experimental, né, dividido em etapas, que envolve a caracterização dos materiais, tanto metacalim, areia, cimento, brita, resíduo de vidro sem moagem com moagem, e a preparação dos concretos e os ensaios, na etapa 3. Os ensaios foram estudados, foi feita uma análise criteriosa de quais os ensaios seriam utilizados, em quantidade necessária para ter uma avaliação clara com relação à resistência a cloretos, reação alcoolicídicas, propriedades mecânicas, análise do concreto, o concreto no seu estado fresco. Então é um estudo que foi feito com cuidado para atender todas as datas, as idades, os tempos dos ensaios, a retirada de amostra. Cada corpo de prova, muitas vezes, tinha que tirar 3 amostras do corpo de prova. Enfim, eles não poderiam perder esses dias, que são dias estratégicos. Se fossem realizadas outras amostras de concreto, né, fossem executados novos concretos, poderiam perder a referência, porque mesmo que se utilizasse os traços, os consumos de materiais idênticos, né, o mesmo traço, e os mesmos materiais, inclusive cimento, até o mesmo lote, às vezes algumas variáveis como temperatura, umidade, poderiam distorcer os resultados. Então, resumidamente, há esse quadro aqui, melhor explicando como é que foram feitas, né? A referência, o concreto RV1 é sem moagem, RV2 com moagem, 10%, 20% sem moagem, 20% com moagem. Metacaolin, mesma coisa, 10, 20. Depois utilização conjunta sem moagem, com metacaolin, resíduo de vidro, 10%, e depois com a moagem. Bem, foram planejadas aqui as quantidades de amostras a serem retiradas nos corpos de prova, as idades, os tempos de exposição. Então foi feito de forma bem cuidadosa. Total de 187 corpos de prova. Para se ter uma ideia aqui na representação, a gente tem aqui distribuído, por exemplo, este ensaio do 1202, é necessário tirar 3 amostras de um corpo de prova. Então, para se ter uma ideia aqui da organização dos materiais, do planejamento, esses corpos de provas eram selados às superfícies com poliuretano para forçar a passagem dos íons cloretos apenas em sua parte axial. Programa experimental completo, envolvendo a calibração dos materiais, ensaios relacionados à pozolanicidade, IAP cimento, IAP cal, análise de porosidade, Lux-Fluxan, que é feito por meio da avaliação da condutividade, granulometria, massa específica, análise químicas, enfim. E os ensaios, né, que eu já mencionei há pouco no estado endurecido. O material, a empresa que faz o polimento, o beneficiamento do vidro, né, o polimento e a lapidação, este material, após lapidados, a água que é utilizada para lapidação é conduzida por canaleta, chega na estação de tratamento, chega por meio do canal e chega até esse ponto, é levada até um reservatório. O reservatório, com esse material, há um processo de decantação natural, a água considerada limpa transborda. A água que contém resíduos, ela fica na parte inferior
e vai para um material com outro ponto aqui de um silo para ele não endurecer, e depois é descartado. Esse material saiu com um aspecto de uma lama meio acinzentada. Esse vidro ele é um vidro solocáustico, que é um dos vidros mais comuns utilizados na construção civil, cerca de 80% de resíduo de vidro. Bem, o processo aqui resumido, esse processo foi feito, esse diagrama aqui, o esquema foi realizado pela aluna Aline Pignaton em 2011. Resumidamente, como o processo se dá: processo de lapidação, água mais via desgastada, é conduzido até o tanque de bombas submersas, após isso um reservatório, ciclo de decantação, água limpa volta para o processo, e a água que não tem serventia vai para o resíduo sedimentado vai para um tanque agitador, que eu mencionei há pouco, filtro prensa e o produto final aqui demonstrado. Bem, algumas imagens do processo de lapidação. Esses rebolos aqui, é necessário água para reduzir a temperatura no processo. Essa água que a gente está mencionando. E aqui são o maquinário, né, para lapidação, equipamento para corte, enfim. Mostrando aqui as etapas do processo. Foi retirado o material é levado para o laboratório. Primeiramente é uma secagem ao natural, depois uma secagem em estufa, depois destorroamento do material. Assim a gente tem o resíduo chamado de RV1, que é o primeiro de análise, o resíduo sem a moagem, sem o beneficiamento. Foram analisados ensaios também, assim como a Aline em 2011, porém ela tinha realizado só resistência à compressão em até 28 dias. Aqui foram realizados 56, 91 dias, resistência à compressão, resistência a cloreto, expansão por reação alquilítica, enfim, a bateria completa. Foi realizado um estudo de moagem para verificar se conseguiria potencializar os resultados, os ganhos de desempenho com a utilização de desse resíduo em concretos. Então foi feito um estudo de moagem em moinho de argola, de 1 hora, após isso 2 horas, para obter uma dimensão de partícula mais interessante no processo. Então foi utilizado esse moinho de argola, os tempos aqui de moagem e evolução, chegando a 2 horas de moagem. Foi interessante. Enfim, a gente nota, por meio dessa comparação de diversas pesquisas que utilizaram resíduo de vidro em concreto, de diversas origens, que suas propriedades químicas com relação a vidros de origem solocáustica são muito próximas. Então, possivelmente, os resultados dessa pesquisa com esse material de análise que eu estou realizando, que eu realizei, possivelmente vão muito se identificar com materiais, com outros materiais de vidro de origens solocáusticas, né, embalagens, garrafas. Então podem ser aplicados se utilizar essa dimensão de partícula, esse processo. Então é uma pesquisa também promissora sobre esse aspecto. A gente observa que a média do uso é muito próxima da composição química, é muito próxima do nosso material, do material utilizado. Enfim, foi feita uma bateria de estudos para identificar o potencial, a avaliação, se esse material, esse resíduo de vidro, ele apresenta indicativos de pozzolanicidade. Porque antes da sua incorporação, incorporação em concretos, é possível identificar se ele tem esse potencial, né? Então, a gente já verificou aí que o resíduo de vidro sem a moagem ele não atingia os limites exigíveis das normas brasileiras para identificá-lo como um pozzolânico. Ao contrário que o resíduo com a moagem posterior já atingiu os índices de pozzolanicidade. A gente tem aqui um ensaio
de referência conhecido como Luxans, que é avaliado a pozzolandicidade, a condutividade deste material relacionando a sua capacidade de pozzolandicidade. Um ensaio conhecido como IAP-Cal e o IAP-Cimento, que também tem uns limites de resistência à compressão que devem ser atingidos para caracterizar como material pozzolânico. Resumidamente, a tabela, a gente tem aqui, eu mencionei há pouco, resistência pozzolânica com a cal e com cimento. Você vê que o resíduo sem moagem, ele não atingiu o limite, que é 6 megapascal, nem o 90% no caso do cimento. Então não atingiu. Enquanto com moagem a gente já atinge. Aqui um exemplo com metacaolina, que é uma pozzolana com alta reatividade. Enfim, e também tem os limites aqui, as exigências da norma específica brasileira de indicativo de pozzolanicidade que deveriam atingir. Analisando o resíduo como moagem, praticamente todos os itens atenderam a norma, com exceção de que reação em relação aos álcoois disponíveis. Então, por que a questão dos álcoois disponíveis é uma preocupação? Esses álcoois, se eles estiverem acima dos limites normativos, eles podem ocasionar reações expansivas entre o material e o agregado miúdo, o material areia, né, presente no concreto. Então, baseado nisso, foram feitos ensaios específicos, ensaios de reação álcoil-sílica pelo método de barras, a fim de analisar se há um prejuízo nesse sentido. Algumas imagens do processo, né, a separação dos materiais, resíduos de vidro, resíduos com moagem, metacaolina, moldagem dos corpos de prova, resistência à compressão, a selagem dos corpos de prova, ensaios de acelerados, ensaios de cloretos, né? Bem, vamos aos resultados. A gente pode observar aqui que, com relação à identificação da trabalhabilidade dos concretos, observou-se que com a utilização tanto do metacaolina como do resíduo de vidro, há uma redução da trabalhabilidade, né? Uma redução da consistência desses concretos no estado fresco. Já imaginando, já conhecendo essa possibilidade, o que foi feito? Foi feita uma dosagem considerando um abatimento alto de 200 milímetros, né? Para quê? Para que quando forem introduzidos materiais, então o concreto, o concreto de referência foi dosado imaginando abatimento de 200 milímetros, para com a utilização dos materiais cimentícios, né, mencionados, caísse o abatimento, já imaginando, para um padrão aceitável de 80 a 120, né? Então, que aqui é 100 mais ou menos, 10 menos, mais ou menos 2, 10 centímetros mais ou menos 2, né? Então é 100 milímetros mais ou menos 20. Então foi feito proposital para se manter, na pior das hipóteses, nesse patamar, visando o que? A não utilização de aditivos plastificantes. Utilizando aditivo, a gente tem mais variáveis no processo. Então foi feita essa análise para dispensar. E a gente observa aqui que com a utilização dos materiais houve uma redução, porém eles se enquadravam, né, dentro desse limiar. Então é uma interessante também que se faça, que na hora da execução, a utilização desse material que já tem essa previsão também faça, se não for utilizar aditivos. Hoje a maioria das obras utiliza aditivos plastificantes, né. Bem, alguns resultados de resistência à compressão. A gente observa aqui, de mais emblemático, né, que o resíduo de vidro sem a moagem, substituindo 20% do cimento, a gente tem uma perda em 28 dias, em 56 e mantém em 91.
a gente não recupera a resistência, não se mantém a resistência em relação ao concreto de referência. Ao passo que, com substituição de 20%, porém com resíduo moído, em 28 dias a gente mantém a resistência. Aqui demonstra menos 2%, mas foi feito um estudo estatístico que verificou que não era significativa essa redução. Então, mantém a resistência. Em 56 dias há um ganho de 3%, 91 se mantém. Comparando com o metacaolin, substituindo 20%, o metacaolin é mais interessante, ele tem um ganho maior, mas o metacaolin se sabe que é um consumo de recursos naturais, né? Necessária a utilização de argilas cauliníticas e queimas em temperaturas não elevadas igual ao cimento, mas elevadas também à emissão de dióxido de carbono. Então, esse material, resíduo de vidro, ele, por esse aspecto, torna-se sustentabilidade mais de forma em relação às questões sustentáveis, ele mais aceito, né? Há também uma análise conjunta do resíduo de vidro com metacaolin, resíduo moído com metacaolin, oferecendo um excelente ganho de desempenho sobre o aspecto da resistência à compressão. Bem, mais dados aqui individualmente, de forma de outro gráfico, a gente observa aqui, né, como uma faixa de referência em 28 dias, que o resíduo de vidro se mantém com 10%, cai um pouco, mas não significativo, né? 56 dias, a gente tem aqui um ganho, né, com relação a esse limiar em vermelho, 98 dias também, etc. Mostrando aqui a análise estatística exclusiva em relação ao resíduo de vidro melhor dizendo, resíduo de vidro moído, com 20% de substituição. Então a gente observa com 10% e com, melhor dizendo, sem moagem, com 10% de substituição e com 20%, há uma queda da resistência à compressão. Já com a moagem, olha como é que a curva fica, né? Então há uma redução, porém é possível pela análise estatística verificar que não é significativo a utilização do resíduo pela queda da resistência à compressão. Bem, foi feita uma bateria de ensaios de Tukey, e ensaios específicos também de estatística para confirmar essa questão. Ensaios de migração de cloretos, né, ASTM 1202, que é possível classificar os concretos com relação à sua resistência à penetração de cloretos, como alta resistência, moderada, baixa e muito baixa. A gente observa aqui que os concretos com utilização de resíduo de vidro com moagem obtiveram uma alta resistência à penetração de cloretos. Melhor dizendo, essa norma ela relaciona a carga passante nas amostras. Quanto maior a carga, menor a resistência. Então a gente observa aqui que com a utilização de 10% do resíduo, né, há uma queda da carga passante por 28 dias, mantendo ela em moderado. Com 91 dias, para se ter uma ideia, a utilização do resíduo de vidro moído com 10%, a gente já está em carga baixa, e sendo que com 20%, 91 dias, baixíssima. Então sai aqui 91 dias, né, de um resíduo, de um padrão de alta carga passante para baixíssima, com utilização do resíduo de vidro moído. E sair de resistividade elétrica do concreto. Então há uma classificação que quanto maior a resistividade, a penetração de cloretos torna-se menos significante, né? Então a gente vê aqui a utilização dos materiais, principalmente do resíduo de vidro, há um ganho, há um aumento da resistividade e uma melhora dos concretos, que é uma diretriz interessante para avaliar a resistência desses à penetração de cloretos, por exemplo.
Resultado de ensaio de migração de cloreto. Esse ensaio é muito utilizado pela comunidade científica internacional, que é o NTB 8492, que a gente tem como resultado o coeficiente de difusão de cloretos, né? E a gente observa aqui que com a utilização do resíduo moído, a gente salta de uma resistência do concreto reduzida para uma resistência elevada, muito próxima à utilização de metacaolina. Alguns resultados do ensaio acelerado de migração de cloretos, baseado na norma espanhola UNI 83987 de 2014, que é aquela curva, né, do ensaio de estado não estacionário, estacionário se mantém no não estacionário, concreto de referência e o concreto com 20% sem moagem e com moagem. Né, a gente observa que ele entra no estado estacionário, mas de forma mais tardia com a utilização do resíduo. E quando de referência inicia aqui, o resíduo de vidro já inicia um pouco mais na frente, então uma demora para iniciar o estado estacionário. Bem, o resultado de difusão, de penetração de cloretos por difusão por imersão, os concretos imersos em solução salina, a gente observa aqui o concreto de referência e os concretos com resíduos de vidro, sem moagem com moagem, os benefícios dessa utilização. Essa concentração de cloretos foram medidas aqui em uma faixa de em torno de 10 a 15 milímetros, a concentração também para fazer um comparativo. Uma comparação de dois ensaios, o ensaio de difusão por imersão e o da norma espanhola. Há uma tendência parecida, né, com relação aos resultados, nos refere ao coeficiente de difusão de cloretos. Um benefício bem interessante da utilização do resíduo de vidro e do metacaolin. Uma faixa aqui que define, né, se ele está de baixa ou alta resistência à penetração de cloretos. Esses materiais que incorporaram o resíduo de vidro moído, né, GP2, você vê que ele se destaca juntamente com o metacaolin. Ensaio de expansão por álcool helicílico foram realizados em barras de argamassa. Então observou que a utilização do resíduo de vidro, a gente tem aqui o limiar, onde ocorre o potencial deletério, e o de baixo risco, conforme a norma brasileira. Então, por meio dessa linha aqui, esse limiar, a gente vê que em 30 dias, que é o dia de avaliação, a idade máxima de avaliação, a gente tem o concreto de referência, a barra, a argamassa, melhor dizendo, de referência, e a utilização do resíduo de vidro. A gente vê que, apesar de esse material apresentar álcalis superiores aos limites normativos, por meio das suas dimensões de partículas, eles provocaram uma redução na expansão, não um aumento, né? Isso, alguns pesquisadores mencionam que é pela capacidade de encapsulamento dos materiais, dos subprodutos num gel, numa pasta em forma de gel, e também pelo próprio efeito pozolâmpico de consumo dos materiais, dos subprodutos hidratados, que vão conduzir também para um consumo de álcools. Por meio dos resultados de coeficiente de difusão de diversos ensaios, foi realizado estimativas de vida útil. Foi estabelecido uma concentração superficial de cloreto de 0,9%. Foi pensado nessa concentração em função dos referenciais mencionados na pesquisa, considerando uma estrutura aproximadamente a 800 metros do mar. E considerando esse parâmetro, essa estrutura próxima do mar, a gente pode vir na norma classificar, né, com relação o tipo de ambiente de projeto e o risco de deterioração, a norma 6118. E por meio disso a gente tem o comprimento que a gente deve ter utilizado conforme cada grau de agressividade. Por meio desse comprimento, né, que a gente pode jogar numa forma de avaliação de vida útil por meio da concentração de superficial de cloreto, utilizando concentração superficial de cloretos,
e a concentração crítica, que foi adotada como 0,4% até despassivar a armadura. E a gente tem os resultados. A gente observa que com a utilização do resíduo de vidro moído, a gente tem um ganho aqui, utilizando um cobrimento de 4, por exemplo, um ganho expressivo aqui se a gente salta de 5 para 21. Então a média aí de 4 vezes aí o ganho de vida útil. Bem, alguns resultados de microscópios de eletrônico de varredura sem a utilização do resíduo de vidro e com a utilização. Você observa aqui nas ampliações, foram de quase mais de um ano, 700 dias, uma ampliação de 500, 1000 e 3.000 vezes. De 500 a gente observa aqui uma pasta um pouco mais porosa em relação à pasta com resíduo de vidro. A gente tem o agregado e a pasta. Aqui vai ver melhor, olha como que ela é bem mais porosa, principalmente na zona de interface, agregado e pasta. E aqui é o vidro, utilizando resíduo de vidro. Tem um agregado e a pasta mais coesa. Bem, com relação à caracterização física do resíduo de vidro, a caracterização, melhor dizendo, foram feitas aqui a secagem apenas do resíduo, utilizando conhecido como RV1 aqui na pesquisa, e a moagem com o resíduo RV2, moagem de 2 horas, conseguindo a elevação da reatividade e atendimento à norma NBR 12653. Concreto fresco foi notada uma redução na consistência, à medida que se aumentava a porcentagem do resíduo, porém, já conhecendo essa possibilidade, entende-se que apenas um estudo de dosagem, considerando um slump um pouco maior, a gente consegue atingir o planejado, Então não haveria prejuízo com relação a isso. Com relação à massa específica, praticamente não houve alteração, porque houve uma compensação volumétrica adotada nos ensaios, não na dosagem. Concreto no estado endurecido, a gente tem o RV1, que é o sem moagem, substituindo 10% do cimento, mantém a resistência, mas não eleva a resistência a cloretos. RV1, que é sem moagem, substituindo 20% do cimento, reduz a resistência e eleva a resistência a cloretos. Já o RV2, que é o com moagem, substituindo 10%, mantém a resistência e eleva a resistência a cloretos. 22, mesma coisa. 20%, mesma coisa. Mantém a resistência e eleva a resistência a cloretos. Então a gente tem a utilização do resíduo de vidro com moagem, mantendo a resistência já em 28 dias, elevando a resistência a cloretos. E o efeito combinado, tanto sem moagem quanto do resíduo sem moagem ou com moagem, a gente tem um ganho em todas as propriedades. A vida útil ela pode ser potencializada até 80%, variando com relação ao ensaio acelerado adotado. A utilização combinada do resíduo de vidro moído com metacaolin obteve ganhos de vida útil e elevação da resistência em até 15% em 56 dias, substituindo 20% do cimento. Elevação da resistência à penetração aos íons cloretos foi notada por meio de ensaios acelerados de migração de cloretos e difusão de cloretos. Foi adotada uma dimensão de partícula média de 35 micrômetros através do estudo de moagem, como o moinho de bolas, e logrando aí uma atividade pozzolâmica de acordo com os limites da norma brasileira, ganhos na propriedades mecânicas, resistência aos cloretos e ainda potencializar a mitigação da expansão por reação álcool-sílica. No quadro geral dos resultados, a gente tem aqui o sem moagem um prejuízo na resistência à compressão, enquanto com moagem, substituindo 20% um ganho. E ganho em todas as outras propriedades. No quadro geral, com relação aos ganhos,
a gente tem coeficiente de fusão de cloretos 91 dias, olha a diferença em relação à sem moagem, a não utilização do resíduo. Substituindo aqui com moagem e o metacaulim, olha o ganho. Resistência à compressão também, a gente observa os ganhos aqui, né? Que essa diferença em 28 dias não foi significativa. Em 91 dias já tem um ganho, que é o que acaba interessando, né? Porque o processo de maturidade do concreto se prolonga após a execução e é uma tendência natural. Resultados de carga passante, quanto maior, como eu tinha frisado anteriormente, quanto maior a carga passante nas amostras, menor a resistência a cloretos do concreto. Esse ensaio, o 1202, que ele classifica as amostras com relação à agressividade. Então, a gente tem as amostras de referência e com a utilização do resíduo de vidro com moagem. Olha o ganho aqui em 91 dias, a diferença. Penetração de cloretos, também foram retiradas amostras imersas em solução salina e medidas a penetração de cloretos por meio da avaliação, indicador colorimétrico, que é o nitrato de prata. Em pouco tempo a gente já consegue visualizar uma camada de penetração de cloretos de forma bem facilitada. Bem, recomendação para pesquisas futuras. Esse ponto é fundamental. Por quê? Lembra da pesquisa, né, que eu mencionei de 2011, da Aline? Essa pesquisa só foram dar continuidade em 2016, né? Foi, no caso, que eu entrei no mestrado. Então foram 5 anos aí que eu imaginei um potencial nessa pesquisa, acreditei e avancei. Então é interessante que outros alunos também, de repente, vislumbrem essa pesquisa como uma potencialidade de avançar nos estudos técnicos dentro da engenharia. Como avaliar o desempenho de concreto com resíduo de vidro, só que aumentando os percentuais. A gente teve uma manutenção da resistência à compressão com 28 dias, mas quem sabe se melhorando ainda mais as características desse resíduo de vidro, a gente consegue elevar esse percentual. Avaliar o desempenho de concretos com resíduo de vidro em diferentes colorações também, né? Que também a literatura mostra que é uma variável interessante a ser considerada, se o vidro é verde, transparente, enfim. E principalmente no que se refere à mitigação de expansão por reação alcolicílica, que é um tema bem interessante e bem atual. Conforme os efeitos da utilização do resíduo de vidro com os materiais suplementares, melhor dizendo, comparar os efeitos é bem interessante também. Como eu comparei com o metacaulim, às vezes pode ser comparado com silicativa, até com outros materiais, outros resíduos não aproveitáveis, outros resíduos que podem ser aproveitáveis, né? Como, enfim, escória de alto forno, cinza do bagaço de cana, conforme algumas pesquisas que eu já mencionei. Enfim, há muita possibilidade aqui. E a avaliação da resistência frente à carbonatação, que também é uma análise que é importante a ser feita, que se refere à resistência de concretos sobre o ingresso, aí, a agressão do dióxido de carbono. Com o dióxido de carbono em contato com o concreto, ele pode reduzir a alcalinidade natural do concreto, tornando-se meio ácido e mais suscetível à corrosão das armaduras, abaixando o pH, né? Bem, o mais interessante que eu imagino que é avaliar a fabricação de cimento composto com resíduo de vidro. Então, a gente já fabricar o cimento com esse material, o resíduo de vidro, já no processo. Como é o CP3, como é o CP4, CP3 com escória de alto forno, que já entra no processo de fabricação do cimento, CP4 com a cinza volante. Bem, pesquisa, conforme eu mencionei, ela foi premiada, ela participou do prêmio
nacional da Câmara Brasileira de Inovação da Construção, o CEBIC, 2018, e foi entregue aí o prêmio aí pelo atual, o então presidente, né, o ex-presidente Michel Temer. Foi uma cerimônia no Clube Naval de Brasília. Minha pesquisa ficou em segundo lugar. Eram premiadas 3 pesquisas, primeiro, segundo e terceiro. Ela ficou em segundo. Bem, esse aqui foi o vídeo da pesquisa. Vou mostrar para vocês também. Concreto com resíduo da lapidação do vidro como substituto parcial ao cimento, Universidade Federal do Espírito Santo. O estudo analisa os impactos da incorporação de até 20% de resíduos da lapidação de vidros em concretos. A inovação permite a reutilização do material que seria descartado, reduz o consumo de cimento, minimizando a carga de emissão de CO2, diminui o consumo de recursos naturais e ainda melhora o desempenho de sistemas e elementos construtivos que utilizam concreto. Bem, a pesquisa foi essa. Gostaria de agradecer a oportunidade. Grande abraço a todos. Visitem a minha página no YouTube, que lá há vídeo relacionado a esse prêmio, a entrevista do Prêmio Ecologia, entre outras questões. Página Guilherme Guignoni.